tratar aí dos principais erros, né, que os advogados cometem na hora de se manifestar, na hora de impugnar o laudo pericial, para a gente poder trazer ali o que é importante o advogado estar observando em relação a esse laudo pericial, tá certo? Então, o pessoal que está entrando, diz aí de onde vocês são, de Brasília, a Andressa falando, a doutora Elaine, tá tudo bem aqui também, doutora, graças a Deus, boa noite para você. Fabinho Capelli, boa noite a todos. Fala aí de onde vocês são. Quem é novo aqui, às vezes não me conhece, né? Meu nome é João Batista Optis Neto, eu sou médico, sou advogado, não atuo, assim, na parte de contencioso diretamente, né? A gente faz bastante consultivo, mas eu trabalho com advogados que fazem isso, a professora Ana Paula, que está sempre com a gente, também faz, né? E aí a gente acaba tratando desses temas, porque a gente faz bastante, eu faço bastante o suporte técnico para as ações, né? Sejam ações trabalhistas, sejam ações previdenciárias, em relação aos temas de meio ambiente de trabalho, incapacidade laborativa. Então, eu sou médico do trabalho, sou especialista em perícia médica, então, por isso que a gente vem trazendo aqui esse conteúdo. E, na verdade, o direito foi uma segunda formação que eu fiz, né? Eu comecei fazendo a faculdade de medicina, depois eu fui fazer direito para aprofundar no conhecimento ali em relação a necessidade de dialogar com o advogado e da gente poder ter um trabalho mais efetivo, né? Da gente entender exatamente, né? Fabinho Capelli é de São Gonçalo do Sapucaí, sul de Minas, legal. São Gonçalo do Sapucaí eu não conheço, eu conheço bastante cidade aí do sul de Minas, mas essa eu não conheço não. Que legal, bom que você esteja aqui com a gente. É bem interessante a gente tratar desse tema, né? A gente esperando aí o pessoal entrar um pouquinho, sobre manifestação de laudo pericial. Por quê? Porque quando você tem ali uma ação que envolve alguma questão médica ou alguma questão relativa ao meio ambiente de trabalho, boa noite, doutor Marcos, tudo bem? Quando você tem ali alguma ação médica, Pouso Alegre e Varginha eu conheço, doutor Fabinho Capelli, esses dois eu conheço. Agora, essa cidade eu nunca fui, mas aí eu conheço bastante, já fui bastante a Pouso Alegre e Varginha, não é tão longe aqui de São Paulo, né? Então, é bem interessante essa atuação, porque muitos processos, sejam administrativos ou judiciais, que envolvem o meio ambiente de trabalho, acabam em perícia médica. Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo eu fui consultado por uma grande empresa, não vou falar aqui o nome, obviamente, por questões éticas, que estava com uma investigação do Ministério Público do Trabalho em relação a uma questão do meio ambiente de trabalho. E ela precisava se manifestar, por isso que eles me procuraram, eles precisavam se manifestar sobre o laudo que foi feito pelo perito do Ministério Público do Trabalho, né? Então, essa questão de manifestação sobre laudo pericial, ela envolve tanto a questão judicial, quanto também esses laudos produzidos na via administrativa, tá certo? Então, esse é um tema bem importante, porque é uma oportunidade. O advogado tem que saber como fazer, o que fazer, quem procurar para lhe auxiliar, tá? O Fabinho colocando que é a terra do queijo faixa azul e dos cafés especiais. Pô, já gostei, hein? Vou anotar o nome da cidade aqui para depois eu ir. Tá? Eu sou um fanático por café, acho que eu devo beber aí uns 8 copos de café por dia, e queijo é o meu fraco. Não tem um dia que eu não coma queijo, principalmente à noite, eu não gosto muito de jantar, mas um queijinho não tem como resistir. Então já vou anotar aqui a cidade para com certeza ir conhecer a próxima vez que eu for para o sul de Minas. E voltar com o carro cheio, né, de café e queijo. Então, essa é uma questão bem interessante. O advogado ele precisa entender tudo isso. E o advogado qualificado e que sabe como se manifestar, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, ele acaba tendo um diferencial, né? Porque a gente tem uma grande dificuldade ali em muitos advogados em saber como fazer essa manifestação, tá? No mundo ideal, esse advogado conta
com um assistente técnico, né, quando eu estou falando aqui de perícia médica, né, ou se for o caso de uma perícia, por exemplo, na Justiça do Trabalho, de insalubridade e periculosidade que você está fazendo a defesa da empresa, você contar com um médico ou com um engenheiro de segurança do trabalho. Eu faço bastante manifestação de laudos de insalubridade e periculosidade, tá? A gente acaba fazendo e auxiliando os advogados, mas muitas vezes o advogado não tem, e além de muitas vezes o advogado não ter o assistente técnico, ele precisa entender essa atuação para que ele fiscalize o trabalho do assistente técnico. Essa é uma outra questão, né? E além de tudo isso, a gente fala que a manifestação ela tem que ser dividida em duas partes, né? Quando eu, tecnicamente, alguém me contrata como médico para fazer um subsídio técnico, e é isso que eu chamo, né? Eu, como médico, eu não faço a manifestação, eu faço um subsídio técnico, tá? Esse subsídio técnico, ele só vai dar embasamento na peça jurídica que vai ser feita pelo advogado, tá? Não sou eu que vou diretamente me manifestar nos autos, quem vai ter que se manifestar é o advogado. E o advogado, é claro, porque como eu tenho formação jurídica, eu acabo enfrentando e verificando essas questões também. Mas se você contrata um assistente técnico que de repente não tem conhecimento jurídico, a parte processual ela vai ter que ser vista por esse advogado. Então o advogado ele precisa estar qualificado, ele precisa entender como funciona, como ele se manifesta, né? Isso tem previsão no próprio Código de Processo Civil, e essa previsão do Código de Processo Civil se aplica ao direito do trabalho, se aplica às ações previdenciárias e se aplica também aos processos administrativos, tá certo? Porque apesar de o processo administrativo, apesar do processo de repente ser administrativo, ele vai utilizar ali o Código de Processo Civil de forma subsidiária e supletiva. Então é muito importante que o advogado tenha esse conhecimento e com certeza isso é um diferencial, né? O advogado saber ler um laudo pericial, muitos advogados não sabem ler, não entendem o que está escrito, a forma como fazer essa contestação de um laudo, se manifestar sobre o laudo. E a manifestação, tem muita gente que acha, esse é uma questão importante, né? Tem muita gente que acha que a gente só se manifesta quando a conclusão do laudo não é favorável à minha pretensão. Não. Mesmo que a conclusão seja favorável, você tem que se manifestar. Por quê? Porque eu tenho que ler o laudo como um todo e verificar se aquele laudo ele não é tão fraco tecnicamente que ele possa ser revertido em outra instância, né? Então, muitas vezes a conclusão parece que é favorável, mas quando você vai ler a resposta aos quesitos, por exemplo, na resposta aos quesitos, esse perito respondeu de uma forma ou sem fundamento, ou às vezes até incongruente com a conclusão, ou seja, o quesito contraria o que está escrito na conclusão do laudo, e aí você fica ali com uma fragilidade na prova técnica, né? E aí eu tenho que me manifestar para que fique bem claro qual é o entendimento do perito, porque se houver possibilidade de ficar alguma coisa dúbia ou alguma coisa não ficar muito clara, pode acontecer de você levar na primeira instância, às vezes até a sentença em primeira instância ser favorável à sua pretensão, e depois a sentença ser reformada pelo tribunal. A gente acaba vendo alguns casos acontecendo isso, então você tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Então esse é um dos principais erros, que é o nosso tema aqui, né, que os advogados acabam cometendo. Não lê o laudo como um todo, lê só a sua conclusão, e a conclusão favorável, quando você lê ali, você entende que aquela conclusão é favorável, às vezes o advogado não lê o resto do laudo, não lê o resto do conteúdo daquele laudo. E aí você pode ter problemas lá na frente. É claro que isso às vezes não acontece, né? Pode ser que não haja a reforma da sentença, mas pode acontecer. Eu já vi alguns casos. Às vezes o perito na conclusão ele coloca uma conclusão, só que quando ele responde aos quesitos, os quesitos provam outra coisa. E aí, na primeira instância, o magistrado acaba indo de acordo com aquela conclusão, mas quando isso chega ao tribunal, o tribunal reforma a sentença.
né? Ou manda reabrir a instrução processual. Então você acha que você ganhou o processo, mas não ganhou nada. Então a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso, tá? Essa é uma questão bem importante. Mas o advogado, essa é uma questão processual, né? A manifestação sobre o laudo pericial. Essa manifestação, ela tem previsão no Código de Processo Civil. A parte de perícia no Código de Processo Civil está ali no 464 e seguintes, né? E o artigo que trata de manifestação é o 477, tá? Que fala que o perito vai entregar o laudo e a parte vai se querendo, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma faculdade, você não é obrigado a se manifestar sobre o laudo pericial como advogado, é uma faculdade do advogado fazer a manifestação, mas eu entendo prudente, né? Eu entendo prudente porque na manifestação a gente vai ressaltar os pontos do laudo pericial que reforçam a sua tese, né? Que comprovam a sua tese jurídica. Nunca esquecendo o porquê da perícia, né? Então, todas essas questões, que são questões técnicas ali, elas têm que ser tratadas por esse advogado. Isso faz a total diferença, né? Até, como eu disse, na escolha do assistente técnico que vai estar te assessorando. Porque se você pega ali um advogado que não sabe como fazer a manifestação, ou não tem nem noção do que é uma manifestação, de como trazer aquelas questões para o processo e discutir, pode acontecer de esse advogado ficar vendido ali para o assistente técnico, vendido no sentido de o que o assistente técnico colocar, ele não vai conseguir nem avaliar se o trabalho do assistente técnico está adequado, né? E lembrar que essas manifestações, quando a gente está falando de gestão de afastado, meio ambiente de trabalho, toda essa parte que envolve o meio ambiente de trabalho, benefício por incapacidade, as empresas têm vários tipos de ações que podem ter a nossa atuação, né? Que a gente pode precisar se manifestar sobre o laudo pericial. Então, eu tenho as ações na esfera trabalhista, muito comuns. Hoje, a gente tem uma questão importante que é a questão do limbo. A gente discute bastante o limbo, e esse limbo, ele também é levado à apreciação do Poder Judiciário. E o que a gente observa algumas vezes? Que o laudo pericial, e aí o advogado tem que ficar esperto quanto a isso, o laudo pericial não trata do limbo. Às vezes o laudo pericial ele trata só de se a doença tem ou não relação com o trabalho. E às vezes isso nem está sendo discutido naquele processo, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que o advogado tem que fazer na hora de se manifestar sobre o laudo é verificar se o perito enfrentou esse objeto da perícia. O que está sendo discutido nesse processo? Qual é o ponto controvertido? Porque a perícia ela tem por finalidade, ela só existe para que haja o esclarecimento de um ponto controvertido, tá? Isso vale também para quem atua como assistente técnico, né? Então, por exemplo, o médico que foi contratado como assistente técnico, ele tem que saber isso, ele tem que saber ler um processo, ele tem que saber como verificar o objeto da perícia, e isso é uma coisa importante para o advogado. Você, advogado, essa é uma dica de ouro para vocês. Quando você pega e você percebe que o seu assistente técnico ele não tem familiaridade com processos, né? É diferente, por exemplo, eu sou formado em direito, eu sou advogado, então eu sei ler um processo. Você pode pegar um assistente técnico que não saiba ler um processo. O ideal é que ele saiba, mas pode acontecer. Para você ter uma maior efetividade, é interessante que o advogado mande para o assistente técnico o que ele quer provar no processo. Eu, quando leio uma defesa, uma contestação, eu consigo identificar essas questões, né? Eu consigo identificar qual é a tese de defesa e o que o advogado está pretendendo provar. Lendo a petição, a contestação, dá para a gente verificar. Agora, os assistentes técnicos que às vezes não têm formação jurídica, eles podem ter dificuldade, né? Eles podem não conseguir identificar qual é o ponto controvertido. Então, talvez esse advogado seja interessante para ele mandar por e-mail ou ligar para o assistente técnico e falar: olha, nesse processo aqui eu quero provar isso.
principalmente aqueles processos que fogem da rotina. Porque quando a gente fala da justiça do trabalho, vocês sabem, né? Quase 99%, sei lá, 95% das ações tratam de doença ocupacional, se tem relação com o trabalho ou não tem, se tem incapacidade laborativa ou não tem. Mas existem algumas ações que têm perícia médica e que não tratam disso. Então, esse é um ponto de atenção para o advogado. Por exemplo, uma ação por dispensa discriminatória, uma ação de limbo. Então, o advogado tem que saber isso e tem que estar esperto. E aí, esse é um dos principais pontos que a gente trata bastante, né? Eu acho muito importante a definição do objeto da perícia. Tá? Então, como definir esse objeto? O advogado tem que aprender isso. O que eu quero provar nesse caso? E ele tem que passar isso para o seu assistente técnico, caso tenha. Se não tem assistente técnico, você vai ter que ver na sua manifestação para fazer isso. Então, esse é um ponto de atenção. Um advogado que sabe se manifestar, um advogado que sabe compreender, ele vai ter mais êxito na sua ação, com absoluta certeza. Tá? A forma de fazer a quesitação, então, até antes da manifestação, a forma de fazer a quesitação, ela é influenciada quando o advogado sabe fazer manifestação. Por que isso? Porque eu já faço a quesitação, e a gente ensina bastante sobre isso, né? Quando fala de quesitação, eu faço a quesitação já pensando na manifestação, caso o laudo não seja favorável. Porque é o que eu sempre falo, tudo que o advogado quer é uma brecha para ter argumentação, né? Então, se o perito, às vezes, cerca a coisa de uma forma que o advogado não tem uma brecha para se manifestar, é ruim para o advogado, né? Se o laudo não for favorável à sua pretensão. Então eu já faço essa quesitação, eu já faço tudo pensando na possibilidade do laudo não ser favorável e de eu ter que me manifestar contrário àquele entendimento. Então a gente precisa aprender a fazer isso, tá? Porque para mim é uma coisa muito natural. Por exemplo, hoje mesmo eu tenho, depois que eu acabar essa live, eu tenho 4 prazos de manifestação para fazer, que eu tenho que entregar amanhã. Eu vou fazer isso. Talvez fique aí até de madrugada fazendo, mas eu vou ter que fazer. Só que para mim é uma coisa muito natural. Eu abro o laudo, eu pego lá o arquivo, aí eu vou destrinchando, eu já sei ver os pontos necessários de avaliação, eu vejo a questão jurídica e a questão médica, né? Mas você é fácil porque você é médico e advogado. Sim, isso facilita, mas não é impossível que um advogado faça uma boa manifestação não sendo médico, desde que ele aprenda a fazer. Que é aí que está a grande questão, aí que é o pulo do gato. É claro, se ele tiver o auxílio do médico, isso vai ficar muito melhor. Mas é possível, em todos os casos, contratar um assistente técnico? Às vezes não. Quando a gente está atuando por empresas, geralmente né? As empresas acabam pagando, mas mesmo empresa nem sempre, né? Depende do porte da empresa. E a gente presta serviço para todo tipo de empresa. Eu presto serviço para multinacional, até para botequim que tem 2 funcionários. Na minha atuação, eu não menosprezo o cliente, tá? Vou te dizer que até os clientes menores são os que traz mais retorno financeiro, se você for pensar, né? Eu prefiro você ter 20 clientes com 5 funcionários do que um cliente com 200. Porque, do ponto de vista de consultoria e etc., esse cliente com 200 vai te trazer muito mais problema do que aqueles 20 com 5 funcionários, né? Então, até isso, a gente tem que levar em conta. Mas, dá para fazer? Dá. E esse cliente que eu tenho com 5 funcionários, ele não tem condição, às vezes, de contratar o assistente técnico. Ele vai ter que resolver ali internamente, né? Então a gente precisa saber como fazer, tá? Mesmo sendo, mas o advogado vai se manifestar sobre o laudo médico? Vai porque o laudo pericial, ele é um ato processual. Ele é um ato médico, óbvio que é um ato médico, mas ele também é um ato processual. Então você tem que saber como se manifestar, tá? Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui, mandaram 2 perguntas, vamos lá. A Andressa:
Quando o perito não apresenta o método de resposta ao quesito, posso requerer que o laudo seja considerado inconclusivo e deficiente e solicitar o refazimento da perícia? Sim. Andressa, dá uma lida no artigo 473 do CPC, tá? E o artigo 479. Esses dois artigos são complementares. O artigo 473 traz aquele conteúdo obrigatório do laudo pericial e fala da metodologia no inciso 3º, tá bom? E o artigo 479 fala que o magistrado, ao considerar ou deixar de considerar a conclusão do laudo pericial, deve levar em conta a metodologia utilizada pelo perito. Isso significa que, se o laudo pericial não tem metodologia, ele não pode ser utilizado pelo magistrado. Então, é sim um motivo para que eu solicite a realização de uma nova perícia com base nesses artigos, 473, 479 e até o 480 do CPC. Porque o 480, ele fala que o magistrado pode determinar a realização de uma nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, que é o caso aí do que você está colocando. Então dá uma lidinha nesses artigos 473, 479 e 480, tá? E aí talvez você consiga dar fundamento jurídico para isso que você está querendo. Rafaela, boa noite. Quando o perito apresenta uma metodologia que não é aplicada no laudo, copia e cola, é possível impugnar com qual fundamentação? Com a fundamentação de que aquela metodologia não foi utilizada, tá? A metodologia ela não é só para constar no laudo, não. A metodologia, o que é um método? É uma forma, é um passo a passo. Uma receita de bolo é um método de se fazer um bolo. Então, se eu falo assim, olha, qual que é a receita desse bolo? A receita desse bolo coloca 4 ovos, eu não sei cozinhar, tá? Mas, sei lá, não sei nem quanto. Coloca 4 ovos, 200 gramas de farinha, chocolate. Isso é uma receita. Eu vou colocar os ingredientes ali e vai sair um bolo no final. Metodologia é isso, essa receita. O laudo pericial, quando fala que ele tem que ter metodologia, é isso. Ele tem que ter uma receita, ele tem que ter um passo a passo técnico de como chegar àquela conclusão. Tá bom? Marcos, perito médico tem que ir no local de trabalho? Então, não. Para mim, isso é uma autonomia do perito. Em alguns casos, não há necessidade de ir no local, tá? Só que ele tem que justificar o porquê que ele não foi. Eu não vou dizer que todo caso é obrigado. É interessante. Mas tem casos que não precisa ir até o local, tá? Por exemplo, um caso em que a alegação é de uma fibromialgia. Se eu examino a pessoa e ela tem fibromialgia, eu não preciso ir no local de trabalho porque eu sei que essa doença não tem relação com o trabalho, segundo a literatura médica. Então, ir no local de trabalho não vai acrescentar nada. Aí, o que tem que pensar é o seguinte: a ida ao local de trabalho pode mudar a minha conclusão? É esse o raciocínio que o perito faz. Se a ida no local de trabalho pode mudar a minha conclusão, vale a pena eu ir. Por isso que, para mim, o procedimento correto é primeiro fazer a perícia médica no consultório, para depois verificar a necessidade de ir até o local de trabalho, tá? Então, eu não vou dizer que é obrigatório, mas em muitos casos é necessário, tá? Mas não é obrigatório, eu acho que é uma autonomia do profissional, só que o advogado pode questionar o porquê que ele não foi e ele vai ter que justificar os motivos pelos quais ele não foi, tá? Por exemplo, casos de acidente de trabalho típico, não há necessidade de ir até o local de trabalho. Por que eu não preciso ir no local de trabalho? Porque ir no local pouco vai me acrescentar, a menos que o... Então, tudo muda com o objeto da perícia. Se o objeto da perícia for verificar as condições do ambiente de trabalho, eu vou ter que ir. Então, num acidente de trabalho típico, que eu estava dando um exemplo, se de repente eu estou discutindo quem foi a culpa, então eu quero avaliar se a máquina tem proteção, não tem, como que foi a dinâmica do ocorrido, aí eu tenho que ir no local. Agora, se isso não está em discussão no processo, não é o objeto da perícia, o objeto da perícia é só a sequela, por exemplo, a quantificação do dano, aí eu não preciso ir até o local de trabalho, eu avalio no meu consultório. Então, assim, não há como a gente criar uma regra, é obrigado. Não, vai variar de caso para caso. Eu já tive um caso, por exemplo, de um acidente de trabalho
O trabalhador estava na empresa, eu como assistente técnico da reclamada, né, da empresa, o trabalhador estava na empresa há 3 dias, e ele sofreu um acidente de trabalho e perdeu parte da mão. E uma das discussões que tinha no processo, esse caso foi feita a vistoria no local de trabalho pelo médico do trabalho e eu acompanhei como assistente técnico da empresa, era sobre como ele sofreu aquele acidente, considerando as proteções que tinham na máquina e considerando a lesão que ele sofreu. E aí a gente precisava fazer essa avaliação médica, ligando o tipo de lesão com aquilo que aconteceu ali no local, para se definir se era um ato inseguro ou uma condição insegura, tá? Então, neste caso, foi necessário fazer uma vistoria no local de trabalho. Ela era fundamental, né, para você poder buscar ali um esclarecimento daquele caso, tá certo? Então, às vezes é necessário. E aí, isso é uma coisa, doutor, para fazer manifestação, né, daquilo que a gente está discutindo. O advogado vai lá e se manifesta, fala assim, olha, eu não concordo, eu entendo que era necessário fazer vistoria no local de trabalho, o perito precisa justificar o porquê que ele não fez. E ele vai ter que apresentar uma razão pela qual ele não foi ali no local de trabalho fazer aquela vistoria, tá? Isso é uma coisa que pode ser questionada, sim, que poderia ser um objeto de questionamento ao perito judicial para que ele se manifestasse, tá? Porque o que eu vou fazer na manifestação, né? E aí é que está a grande questão. A manifestação ela não pode ser mero inconformismo com o resultado. Não. Na minha manifestação, eu tenho que questionar aquele conteúdo. Ela tem que ser embasada, né? Não é simplesmente questionar por questionar. Eu tenho que questionar o conteúdo que eu tenho ali no laudo pericial. E tudo isso tem uma técnica que precisa ser aprendida, né? Como fazer, como se faz a redação dessa manifestação, quais são os pontos, qual que é a sequência que você faz essa manifestação. Tudo isso dá sim para o advogado aprender, dá para o advogado treinar e conseguir ser mais efetivo na sua manifestação, tá? Ter uma maior efetividade, que acho que é isso que todo mundo quer. O advogado quer ter uma maior efetividade, quer conseguir reverter, tá? Aí vai falar assim, mas isso nunca dá certo. Não, dá sim. Não vou falar para vocês que dá em 100% do caso, que eu estaria mentindo, né? 100% dos casos. Mas muitas vezes dá sim, tá? Com uma manifestação, você conseguir, por exemplo, apontar alguma coisa que estava omissa, que você, de repente, não foi esclarecido, e isso mudar ali aquele processo, né? Mudar a visão do magistrado sobre aquela questão. Então, são pontos importantes que precisam ser abordados, tá? Então, não dar importância para a manifestação é um dos erros cometidos pelos advogados, né? Do que a gente está discutindo aqui da nossa live. Por quê? Porque a manifestação sobre o laudo pericial é muito importante. Muitos advogados falam assim, não, nunca muda, não sei o que, não vale a pena. Não, vale sim. Invista nisso. Invista que a gente tem resultado. A gente vê isso no dia a dia, tá? A gente consegue ter resultado com manifestação. Não em todos os casos, óbvio, mas a gente consegue. Às vezes, por exemplo, teve mesmo um acidente de trabalho, mas a gente consegue questionar o percentual que foi aplicado de incapacidade, a relação causal com o trabalho, para ficar mais esclarecido. Consegue caracterizar uma concausa. Às vezes o perito fala que tem nexo causal, mas ele reconheceu que tem outras causas para a doença. Esse é um tipo de manifestação interessante. Eu tenho que saber como fazer isso. Por quê? Porque se há concausa, a responsabilidade é diferente, né? Então a gente tem que avaliar tudo isso. Hermínio falando, empregada doméstica pode ter como alegar tendinopatia no ombro estando trabalhando apenas 2 anos no emprego? Bom, alegar ela tem como, né? Alegar, a gente pode alegar qualquer coisa. Provar que a doença tem relação com o trabalho, aí são outros 500, né? Aí tem que avaliar o caso concreto, é muito difícil falar assim, tá? Mas alegar, qualquer um pode procurar qualquer coisa, eu posso aqui alegar que o meu vizinho de cima faz muito barulho e eu entrar com uma ação judicial contra ele, né? Agora, se eu vou conseguir provar isso e se eu não vou responder por litigância de má-fé, por exemplo, aí é uma outra questão, tá? Essas são questões bem interessantes. Alegar, pode ser alegado sim, tá?
Agora, se isso tem fundamento, aí tem que avaliar o caso concreto para a gente poder ver. Foi interessante o Hermínio perguntar isso, eu não sei se ele é advogado, porque esse é um questionamento que eu recebo muito, até comentar isso aqui com vocês. Quem tiver pergunta pode mandar aí, tá? Esse é um questionamento que eu recebo muito. A pessoa fala assim: a gente vai fazer tal coisa, vamos tomar tal atitude. O funcionário pode me processar? Bom, claro que pode, né? Ele pode processar porque ele quer lá, entra com a ação. Então a pergunta tem que ser outra, né? Existe grande chance dele conseguir êxito na ação? Aí é uma outra questão, né? Agora, poder processar pode, né? Não tem muito o que a gente discutir. Agora, se o doutor Hermínio me perguntasse assim: existe grande chance dessa empregada conseguir reconhecer que a doença tem relação com o trabalho? Eu diria assim: grande chance não, pelas características do trabalho doméstico, né, de empregada doméstica. É um trabalho que tem muita pausa, é um trabalho que, apesar de ter esforço, ela controla o ritmo de trabalho. Só que isso tudo depende, né? Pode ser que num caso específico isso não exista. Estou falando de uma forma geral, de uma forma genérica, tá? Essa é uma grande questão que precisa ser discutida. Poder processar, qualquer um pode processar qualquer um, né? Agora, a grande questão é: será que eu vou conseguir ganhar a ação? Aí é outra história, né? Então, voltando à questão da manifestação do laudo, é muito importante que vocês passem a observar essas questões, tá? E isso com certeza faz a diferença para o advogado saber fazer a manifestação, saber as questões jurídicas, né? Lembrando que a perícia médica é um ato médico e processual, então você saber fazer as questões jurídicas é muito importante, mas também saber avaliar se você tiver um assistente técnico e, na ausência de um assistente técnico, saber efetivamente como fazer essa manifestação. Porque não é impossível, volto a repetir, é possível sim o advogado aprender, tá? E a gente ensina isso para os advogados, o advogado aprender como fazer essa manifestação, né? O que ele tem que observar, o que ele não tem que observar, quais são os pontos de atenção, como obter informações sobre a questão das doenças que estão sendo discutidas no processo. Então, tudo isso é bem interessante, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pela presença. Até amanhã, um bom final de noite.